Um assunto muito importante para passar para vocês aqui, porque a Secretaria de Saúde do Estado enviou números da meningite aqui em Alagoas. Nós vamos trazer daqui a pouco uma cartela também mostrando sobre todos os detalhes desses números gritantes e que a gente precisa mudar, com certeza, esses números para nos proteger e proteger as nossas crianças e a todos nós também. Doutora Luciana Pacheco, mais uma vez, seja bem-vinda aqui, boa tarde, para falar de um assunto tão importante, mas que nos assusta, né? Essa não procura, essa não vontade das pessoas de poderem se imunizar com a vacina que está disponível. É isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. É isso mesmo, Wilson. É uma pena, né? A gente sabe que a meningite é uma doença grave, considerada uma urgência dentre as doenças infecciosas, exatamente pelo seu potencial de gravidade e potencial de morte. Existem vários tipos de meningite que passam desde os vírus, pelas bactérias, por vermes, mas de interesse para a saúde pública, nós temos dois tipos de meningite que são importantes, as virais e as bacterianas. Por exemplo, o vírus da dengue pode causar meningite. O vírus da cachumba, que é a papeira, pode causar meningite também. E existem as meningites bacterianas, que são várias bactérias envolvidas, mas existem três mais importantes que causam a maior parte das doenças, que são nomes estranhos, mas é preciso que a gente informe. São a meningite causada por hemófilos, meningococo e pneumococo. Para todas esses três nomes estranhos, que são bactérias diferentes, existem vacinas e elas acometem as pessoas em faixas etárias diferentes. Por exemplo, o hemófilos é mais comum em crianças pequenas até 5 anos. O meningococo, que é essa que está causando esses surtos no país, em São Paulo principalmente, pode atingir crianças pequenas até os 49 anos por aí. E o pneumococo é uma bactéria que geralmente causa nas pessoas pneumonia, causa infecção no ouvido e é mais comum então nos adultos e nos idosos. Então, por essas faixas etárias, existe a recomendação da vacinação muito precocemente. Quando eu estava ainda no começo da minha formação e no começo ainda quando eu voltei, por exemplo, da residência médica, a meningite que mais acontecia, Wilson, era a meningite dentre as bacterianas, era a meningite por hemófilos. E ela causava muitas complicações, muitas sequelas neurológicas. As crianças ficavam com a cabeça grande, que a gente chama de hidrocefalia, precisava colocar uma válvula para fazer diminuir, né, esse volume. Existem muitas sequelas neurológicas, surdez, retardo mental. E a gente tinha uma quantidade muito grande. Em agosto de 1998, começou a ser aplicada a vacina na rede pública. Hoje, praticamente, a gente não tem mais vacina meningite por hemófilos, Wilson. Então, assim, a vacina faz uma diferença muito grande. E assim para todas as outras. Então, se existe a vacina na rede pública, a gente não entende, eu não consigo compreender por que as pessoas não lançam mão, não usam essa forma de prevenção que é gratuita, que causa raríssimas complicações e não se protegem, porque o que acontece agora? A gente começa a ter surto de meningite meningocócica e a meningite meningocócica, Wilson, ela causa, é uma doença que acontece de uma forma muito rápida. Em 24 horas a pessoa pode morrer. Claro, não é a maioria dos casos, mas é uma doença muito letal, independente do hospital melhor do mundo onde você esteja. É uma doença é uma bactéria que tem essa capacidade de agressão. Ela é a que mais se transmite, a forma de transmissão é respiratória, então é uma doença que mais se transmite rapidamente, é essa bactéria, e que tem vacina para proteger. Então, não justifica a gente, sabendo que as vacinas protegem, que as pessoas não procurem. Se não existe, por exemplo, a pessoa vai no posto, existem algumas reclamações nesse sentido, vai no posto, não tem a vacina, informe, né? Assim, denuncie ao Fique Alerta, porque o Fique Alerta vai atrás e a gente consegue muito com a ajuda
de vocês, né, desses programas de jornalismo, é fazerem com que as secretarias procurem corrigir o erro. Mas não é isso que a gente sabe que está faltando. É, de fato, talvez por falta de informação, que as pessoas procurem, levem seus filhos e vão também se vacinar. Perfeito, muito bem, doutora. Vamos lá, então tem pessoas querendo participar do nosso bate-papo, que é muito importante. Vamos trazer as perguntas das pessoas que querem participar conosco. É a Maria Eduarda, do Benedito Bentes. Doutora, ela pergunta o seguinte: doutora Luciana, quais as formas de contágio? Sim, Maria Eduarda, a principal forma de contágio é a respiratória. Então, uma pessoa, por exemplo, numa escola, numa mesma sala, uma criança ali com a meningite, com essa meningite meningocócica, que é a mais transmissível, como eu falei, ela pode, pela falar, tossir, espirrar, transmitir. Então, é uma transmissão que a gente diz que é muito mais dentre as pessoas que fazem aquele contato íntimo. Então, por exemplo, numa casa, uma pessoa tem meningite, as pessoas daquela casa, as pessoas que convivem com aquela pessoa que está doente, que dormem com ela, que comem com ela, as pessoas do contato íntimo, elas precisam tomar uma medicação, que a gente chama quimio-profilaxia, uma medicação para prevenir que a pessoa adoeça, que tenha meningite também. Quem mantém a bactéria na natureza é o que a gente chama portador são. Então, as pessoas podem ter a bactéria na garganta e conviverem bem com ela, mas podem transmiti-las através da respiração, através da fala, através do espirro, através da tosse, podem transmitir para as suas pessoas mais próximas, e aquelas pessoas que, vulneráveis por alguma razão, por baixa de defesa, podem adquirir a doença e adoecer de fato, né? Tem o portador são, mas tem aquela pessoa que adoece. Então, o objetivo, inclusive, de fazer a profilaxia, a quimioprofilaxia com a medicação, é para que a gente elimine esse portador são que possa existir naquela casa. Mas a prevenção principal é com a vacinação. Perfeito, muito bem, bem explicado, doutora. Vamos lá para a segunda e última pergunta de hoje. Quem quer participar do Explica Pra Gente, com a doutora Luciana Pacheco, é o Flávio Lima, ele mora no Santo Eduardo. Ele quer saber o seguinte: doutora Luciana, como podemos identificar a doença? Flávio, é uma pergunta para que as pessoas se alertem, né? E não percam tempo para procurar um atendimento. Normalmente, o paciente com meningite tem dor de cabeça e muitas vezes uma dor aqui na região de trás do pescoço, deixando o pescoço com dificuldade de mexer, de dobrar, que a gente chama rigidez de nuca. Então, a nuca fica rígida, porque a pessoa tem dor a fazer esse movimento de flexão da cabeça. Além da febre, que pode anteceder até esses sinais, vômitos. Então, dor de cabeça, vômito, febre, é o que a gente chama a tríade clássica da meningite. E aí, nos casos da meningite meningocócica, pode haver o aparecimento de manchas no corpo, manchas escuras, manchas avermelhadas e vinhosas, que aparecem no corpo todo e que muitas vezes elas evoluem muito rapidamente. Então, a pessoa que se tiver febre, dor de cabeça, vômito e apresentar essas manchas, precisa imediatamente procurar um atendimento, porque a partir daí, então, o diagnóstico clínico é feito e se confirma com o diagnóstico laboratorial. A gente coleta líquido, um líquidozinho que tem na espinha, na coluna da pessoa, para que esse líquido seja examinado e aí confirme qual é o tipo de meningite. Muito bem, doutora, mais uma vez, muito obrigado. Explicações muito importantes para poder a gente entender como é que funciona. E o mais fácil, como disse a doutora Luciana, a vacina está disponível e gratuita. Então não tem motivo nem sentido de você não ir lá se aproveitar dessa oportunidade e se prevenir e imunizar. Não só você, mas toda a sua família. Obrigado, doutora, mais uma vez pela sua participação. Saúde, boa semana e até o próximo Explica Pra Gente. Boa tarde. Boa semana, até o próximo. Boa tarde. Se Deus quiser. Tudo de bom. Doutora Luciana Pacheco explicando detalhes sobre tudo isso.